Quem resiste a um bolo de chocolate? Hoje eu vou te ensinar uma receita super fácil, prática e deliciosa, perfeita para qualquer momento. E o melhor, a cobertura é incrível e não leva creme de leite e nem leite condensado. Com ingredientes simples que você já tem em casa, você vai preparar um bolo fofinho e com uma cobertura irresistível. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma receita nova por aqui e já deixa o seu like no vídeo. E agora, separa os ingredientes e vem comigo preparar essa receita. E para iniciar a receita de hoje, eu tenho aqui o copo do liquidificador. Eu começo acrescentando 4 ovos grandes inteiros. Em seguida, acrescento 1 xícara de açúcar e eu estou utilizando o açúcar cristal, mas pode ser o açúcar que você tiver em casa. E acrescento meia xícara de óleo, lembrando que a medida da minha xícara é de 240 ml. E esse óleo ele pode ser substituído por 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Só lembrando que esse óleo vai deixar a massa do bolo mais úmida e fofinha. Caso você leve esse bolo à geladeira, ele vai permanecer fofinho e úmido. Você utilizando a manteiga ou a margarina e levar esse bolo à geladeira, ele vai ficar um bolo seco e uma massa mais firme. Acrescento também 3 colheres de sopa bem generosa de cacau 100%. Eu estou utilizando o cacau, mas pode ser substituído pelo chocolate 50%, pelo 70%. Aí você acrescenta 1 xícara do chocolate que você utilizar aí. Pode utilizar o achocolatado? Até pode, só que o seu bolo vai ficar um pouco mais doce e um pouquinho mais claro. E agora eu vou acrescentar 1 xícara de café quente coado sem açúcar. Sabe aquele cafezinho que sobrou aí do seu café da manhã ou até mesmo do cafezinho da tarde? Coloca aqui na massa do seu bolo que vai fazer toda a diferença. Não vai deixar o sabor de café na massa do bolo, pelo contrário, ele vai intensificar o sabor do chocolate. E pode substituir essa xícara de café por 1 xícara de água quente ou 1 xícara de leite. Fica aí a seu gosto. E agora eu vou bater de 3 a 5 minutinhos até que fique tudo bem homogêneo. Transfiro todo o batido do liquidificador para uma tigela. Tenho aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Vou passar metade dessa farinha de trigo pela peneira. Eu gosto de passar a farinha de trigo pela peneira porque às vezes a farinha de trigo tem alguns gruminhos e você passando a farinha de trigo pela peneira evita que sua massa do bolo fique com aqueles gruminhos indesejáveis. Fica uma massa lisinha e ajuda também na fofura do bolo, tá, pessoal? Com auxílio de um fouet, eu vou misturar até agregar essa farinha de trigo na massa do bolo. Prontinho. Agora eu passo o restante da farinha de trigo pela peneira. E caso você queira fazer essa etapa no liquidificador, fica à vontade, tá, pessoal? Eu gosto de fazer essa etapa à mão. Aproveito e já passo também pela peneira 1 colher de sopa de fermento para bolos. E passo também 1 colher de café de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato, ele vai deixar a massa do bolo mais escurinha. Caso você não tenha o bicarbonato, não é obrigatório. E agora eu misturo novamente com delicadeza, porque eu já acrescentei o fermento e eu misturo só até agregar esses ingredientes na massa. Massa do bolo pronta e olha como fica bonita essa massa. Uma massa bem fofinha, bem airada, parece até um mousse de chocolate.
Olha que lindeza essa massa. Tenho aqui já uma forma untada e eu untei só o fundo da minha forma. Eu não untei as laterais e eu untei com desmoldante em spray. Você pode untar aí a sua forma com manteiga ou margarina, polvilhando farinha de trigo ou até mesmo chocolate ou achocolatado. Transfiro toda a massa do bolo para a forma e olha que massa linda. E agora é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 a 35 minutos. Assim que esse bolo estiver pronto, eu volto aqui com vocês para a gente preparar uma cobertura econômica sem creme de leite e sem leite condensado. Bolo pronto, agora vamos para a cobertura que é feita sem creme de leite, sem leite condensado, uma cobertura super econômica. Tenho aqui já uma panela. Começo acrescentando 1 xícara de açúcar e eu estou utilizando o açúcar cristal, mas pode ser o açúcar que você tiver em casa. Acrescento também 3 colheres de sopa de cacau 100%. Pode ser feito com chocolate 32%, 50%, 70%. Se você utilizar qualquer um desses, aí você acrescenta o dobro da quantidade que eu utilizei aqui. Acrescento também 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e em seguida 2 xícaras de leite integral. Lembrando que todos os ingredientes e quantidades eu sempre deixo na descrição do vídeo e deixo também o tamanho da forma utilizada na receita, tá, pessoal? Levo a panela ao fogo e em fogo alto eu vou ficar mexendo esses ingredientes até levantar fervura. Assim que levantar fervura, eu vou baixar o meu fogo e vou continuar mexendo até chegar no ponto que eu quero. Vai levar mais ou menos de 8 a 10 minutos para chegar no ponto que eu quero essa cobertura. Eu quero uma cobertura mais cremosa. Caso você queira uma cobertura mais consistente, você vai ter que deixar um pouquinho mais. E a minha cobertura já levantou fervura e uma dica que eu deixo aqui para vocês, muito cuidado, não descuide dessa cobertura, porque como leva leite, ela pode esborrar e fazer a pior sujeira aí no seu fogão. Veja só, levantou fervura, agora eu vou baixar o meu fogo, deixar o fogo bem baixo mesmo. Volto a panela ao fogo e vou continuar mexendo aqui até chegar no ponto que eu quero. É muito importante você não descuidar dessa cobertura. Se você deixar ela aqui parada, corre o risco de esborrar e também ela pode grudar aí no fundo da sua panela. E depois de 8 minutos, a cobertura aqui, ó, já chegou no ponto que eu quero. O ponto vai depender muito de cada um de vocês. Caso você queira aí uma cobertura mais consistente, pode deixar um pouquinho mais. Como eu quero uma cobertura mais cremosa, para mim aqui já está no ponto. Se eu deixar essa cobertura esfriar, ela vai pegar mais consistência. Só que eu não vou deixar ela esfriar para colocar no bolo. Eu vou colocar ela assim quente mesmo, porque eu quero que ela penetre nos pedaços de bolo. Então aqui eu já desligo o meu fogo. Tenho aqui já o bolo pronto e essa massa fica super fofinha. Vocês não têm noção o quanto essa massa fica fofa. Agora vou começar a cortar os pedaços do bolo. Vou deixar já no tamanho que eu quero. Faço a marcação aqui, ó, para ver se dá para cortar certinho. Aí corto tudo bem direitinho. Tá super fofinho esse bolo. E depois de cortar, eu vou fazer furos nos pedaços de bolo. Com a faca mesmo, eu vou fazer os furinhos aqui, mas pode ser com um garfo, com palito de churrasco, com o que você tiver em casa. E confesso que os pedaços não ficaram tão perfeitos, tá? E com a cobertura ainda quente, eu jogo por cima do bolo. Eu dou prioridade onde foi feito os cortes. Como eu disse, eu quero que essa cobertura penetre nos pedaços de bolo. Então eu priorizo onde foi feito os cortes
e depois vou colocando o restante por cima do bolo, para que penetre onde foi feito os furinhos. E caso você queira a cobertura mais consistente, você pode deixar ela esfriar. Eu estou colocando essa cobertura ainda quente, por isso que ela ainda está tão cremosa, ou você pode também deixar um pouco mais no fogo, tá? E agora é só decorar com bastante granulado. Como eu sempre falo aqui no canal, decoração fica a gosto de cada um de vocês. E enquanto eu decoro aqui o meu bolo, já aproveita e me conta aqui nos comentários o que você está achando dessa receita. Deixa aqui nos comentários também dicas de qual receita você quer ver aqui no canal, para que eu possa trazer e compartilhar com vocês. E aí, gostou dessa receita? Viu como é fácil preparar um bolo de chocolate delicioso com uma cobertura incrível sem precisar de creme de leite ou leite condensado? Se fizer essa receita aí na sua casa, volta aqui e me conta nos comentários como ficou. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e familiares e se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que eu postar receitas novas por aqui você receber a notificação. Vou ficando nessa, fiquem todos com Deus e até a próxima receita.